Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, com toda sorte de bênção. Que Deus derrame toda sorte de bênção, não só na sua vida, mas em toda a sua família, em nome de Jesus. Irmão, hoje é o dia da oração da família, né? Hoje é quinta-feira, então não esqueça do copo com água, porque hoje é dia de nós pedir a Deus para consagrar essa água e a água, depois que estiver consagrada, você vai derramar dentro da jarra da sua casa e vai tomar um pouco também para tirar essas enfermidades, impurezas, essas coisas, esses vermes, né? Se você tiver com dores musculares no corpo, né? Ou tiver com alguma enfermidade incurável, que o médico falou que não tem jeito, né? Então, tudo isso aí vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a família, né? Porque nossa família, irmãos, temos que estar sempre orando por elas. Porque são são a mais prejudicada pelos nossos adversários, a nossa família. Nossa família que sempre o diabo quer fazer destruição na nossa família. Então, por isso que nós temos que estar sempre orando, pedindo a Deus para proteger nossa família, não é verdade? Vocês que me acompanham aí no YouTube, me inscreve aí, irmão. Me inscreve aí no YouTube aí para que essa mensagem vá para outra pessoa, e quando você me inscrever, seu nome vai estar aqui e eu vou estar orando para você constantemente. Aperte no sininho aí para que você seja protegido e abençoado no nome de Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus comigo lá em Hebreus 1, versículo 17. Vamos ver o que Deus fala com nós. Que fala assim, ó: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família. Então, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, né? Preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, irmãos? A família, meus irmãos, a família é sempre será um projeto glorioso de Deus. O nosso Deus ama a família. O nosso Deus tem um propósito na nossa família. O nosso Deus tem uma preocupação com cada família, né? Aqui na face da terra, nosso Deus tem preocupação com cada família que é na face da terra. E com certeza, Deus está olhando para a sua família. Você crê nisso, irmãos? E ele está interessado nos bens da sua família. Nos bens da sua família, mas não só nos bens físicos. Está também preocupado com os bens da salvação da sua família. Amém, irmãos? Que nossa família vão ser salvos. Eu creio que eu vou encontrar com a família de todos vocês que estão me ouvindo no reino de Deus. Glória a Deus. A família é criada por Deus, irmãos. Olha, para vocês verem que Deus fez. Olha para vocês verem o que Deus fez. Deus fez o homem e deixou o homem sozinho. Só que Deus observou que o homem não consegue ser feliz sozinho. Isso é verdade, né? O homem viver sozinho, ele não consegue ser feliz, não é verdade? E o homem sozinho observava que cada animal tinha o seu par. Cada animal tinha o seu par. E ele era o único sozinho ali. Então ele não gostava, né? Então ele era o único que não tinha par. Aí quando aquele homem sentiu a tristeza, quando ele sentiu a tristeza por estar só,
Deus viu aquela tristeza daquele homem, aí Deus falou, agora é hora. Chega, agora é hora. E Deus trouxe uma companheira para esse homem. Irmãos, assim Deus está querendo fazer com você também. Se você está na solidão, está sozinha, ou está sozinho, e está pedindo Deus um companheiro ou uma companheira, eu tenho certeza que agora nas orações você vai pedir a Deus e Ele vai te honrar. Porque Ele é Deus ele é misericordioso, né? E então eu tenho certeza que Deus vai abençoar a você. Aí quando aquele homem sentiu tristeza, ele sentiu só, Deus viu que ele estava triste, Deus falou, agora chega, agora é minha hora. Aí Deus trouxe uma companheira para esse homem, e Deus já tinha feito o homem e agora colocou a mulher. Aí fez dois, um homem e mulher, né? E Deus fala para os dois assim, ó, agora eu quero que vocês vocês vão reproduzir, gerar filhos. Então foi um padrão de Deus estabelecido para a família, não é verdade? Então os homens, aí fez homens, mulheres e filhos. Homem, mulher e filho. Homem, mulher e filho. E é o padrão de Deus. Então isso foi crescendo, irmão. Foi crescendo. A família é estabelecida por Deus. E foi essa. O homem, mulher e filhos. Homem, mulher e filhos. Que Deus queria que todas as famílias, desde a primeira, vivissem em santidade, né? Vivissem uma vida reta, uma vida santa. Mas não foi assim que desde a primeira família, não foi assim, né? E o que aconteceu na primeira família, entrou o pecado. O inimigo veio, irmão, o diabo veio enganando a serpente. Deus falou, pode comer de todas as frutas aqui, menos essa aqui. Aí a palavra de Deus diz que a desobediência ela nos traz a maldição, não é verdade? Então, pela desobediência que a serpente falou com ela, ela foi e comeu da maçã. Aí entrou o pecado. Aí entrou o pecado. Olha para você ver. Aí o que aconteceu? A primeira família entrou o pecado e com o pecado entrou a inveja, e com o pecado entrou a intriga, e com o pecado entrou a contenda, e com o pecado entrou a matança, um matando o outro, um teve ódio do outro. Então entrou tudo isso aí, irmão, por causa de um casal, né? E por causa disso aí, irmãos, aquela cidade, né, foi crescendo, o pecado no meio, o diabo agindo ali, e ficou destruindo a família, ficou destruindo o povo, ficou usando o povo para pecar, porque, olha para você ver, o nosso adversário, o diabo, ele queria ser mais do que Deus. Deus não aceitou, porque Deus que fez o mundo, né? Então, Deus só expulsou ele lá de cima, então ele veio com seus anjos caídos. Então ele falou, fui expulso, mas eu vou então destruir aquele povo que está lá embaixo. E começou naquela época. Desde aquela época, o diabo está destruindo muitos pela essa terra, por esse mundo afora, né? Então, com o pecado entrou tudo isso. Então as famílias foram se perdendo desde a primeira família. Agora, o que foi que armou tudo isso? Foi o diabo, né, irmão? Não é verdade? Então, para destruir a família. E Deus viu que nada mais. Então Deus viu que não dava mais. Porque
O pecado estava demais, irmãos. Ali naquela época, o povo estava fazendo muita coisa desagradando a Deus, entristecendo o coração de Deus, como está acontecendo muito hoje ainda, né? Entristecendo o coração de Deus. Aí o que Deus fez? Deus teve que desfazer tudo. Desfez aquelas famílias todas. Desfez tudo para fazer novamente. Então, vamos dar uma lida lá na palavra de Deus comigo em Gênesis, capítulo 6, no versículo 11, que diz assim, ó: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompindo o seu caminho sobre a terra. Amém? Então, irmãos, olha para você ver, Deus viu que a violência ali, depois que a desobediência entrou na Eva, então veio e começou a vir os pecados. Então, ali o povo começou a fazer só coisas desagradando a Deus, prostituição, matança, brigas, tanta coisa que acontece hoje ainda, irmãos. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus falou para Noé, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destarei com a terra. Deus falou com Noé. E então, pelos pecados do povo, Deus prometeu que irá desfazer a terra, ia matar todo mundo, começar tudo do zero, começar tudo de novo. Se Deus só que Deus dá uma olhada primeiro, dá uma conferida naquele povo primeiro, porque talvez nem todo mundo ali era demoniado, né? Talvez tinha alguém lá que era um servo dele. E ele foi lá, ele foi conferir aquele povo e realmente viu um homem lá, um homem forte, temente a Deus, e foi ele que chamou. Aí ele chamou Noé, né? Chamou Noé para que tinha alguém para fazer a arca, né? Chamou, e aí ele encontra com Noé e avisa Noé que vai acontecer. Olha para você ver, irmãos. Ele avisou a Noé o que ia acontecer e manda Noé fazer uma arca e pediu Noé para não comentar com ninguém. Manda fazer Noé uma arca e falou com Noé para não falar para ninguém o que ia acontecer e pegar um casal de cada animais e a sua família. Olha, naquela época, se o povo tivesse se Noé tivesse falado com o povo iria ter um medo, ia ficar com medo daquela chuva, ia ficar apavorado, e iria entrar todo mundo naquela arca e não ia caber ninguém ali. O povo ia entrar correndo ali dentro da arca e ninguém ia caber ali, porque era muita gente, né? Mas então, o que Deus fez? Deus fez tudo em segredo. Assim é você também, irmãos. Quando você quer fazer uma coisa, por que você tem que falar para o seu próximo? Você tem que falar para o seu irmão, para sua irmã, ou para alguém. Você tem que falar só com o nosso Pai Todo-Poderoso, que é Ele que é o dono do ouro e da prata, Ele que nos dá tudo. Então você fala para Ele. Ele que vai te dar aquilo que você está pedindo. Agora, se falar para outros, você nunca vai receber. Como Deus fez aqui, ó. Deus pediu a Noé que não falasse com ninguém. Não fala com ninguém. E Deus não falou com ninguém o que ia acontecer. Como você também tem que... isso é como você também tem que fazer suas coisas. Não falar com ninguém. E veio aquele dilúvio, irmãos. Depois que a arca estava toda pronta, colocou o casal de cada animal ali dentro, colocou sua família, aí veio aquele dilúvio e matou todos aquele povo da violência que estava naquela terra. Acabou com todo mundo.
destruiu a vida de todos, porque o povo estava desobedecendo a Deus, estava entristecendo o coração de Deus. E no dia de hoje, irmão, é assim. Olha para você ver, eu vou te provar. A chuva hoje, ela cai na data determinada, não é verdade? E no dia de hoje, a chuva cai. E nós vimos tanta destruição nas famílias, na casa sendo levada pelas enchentes, o povo perdendo tudo e fica sem nada, perdendo carro levado pelas enxurradas, pelas enchentes, e as famílias com aquela tristeza, com aquela tristeza no coração. Até quando eu vejo aquilo ali na televisão, no jornal, eu me sinto triste, porque é muito triste, irmão. Você vê a pessoa talvez está pagando aquilo ainda e está perdendo as coisas tudo pela enxurrada, pelas enchentes. Mas por que acontece isso, irmãos? Olha, então nossa família no dia de hoje, muitos estão sofrendo pelas enchentes. Por quê? Perdendo tudo. Sabe o que é, irmãos? Por causa da desobediência, é por causa de drogas, sofrendo por causa de bebidas, sofrendo com doenças, né? Tudo isso Deus está permitindo pela desobediência da palavra de Deus. Então, por isso que está acontecendo muitas coisas, a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente fala, meu Deus, olha para você ver, a gente não via isso, agora olha como é que a chuva está demais, está acabando com a vida de muitos estão morrendo sem salvação. Isso é triste, irmão, isso me entristece muito, mas é porque, por causa da desobediência, assim como a serpente enganou aquela mulher, né? Então, hoje é a mesma coisa, e por causa dela o pecado caiu aqui na terra e está fazendo, o pecado continua a mesma coisa. O pecado não acabou não, né? Se o Adão e Eva que foram os primeiros, né? Os primeiros casal aqui na terra, a serpente enganou a Eva, então por causa dela o pecado veio todo aqui para baixo. Então o diabo falou, eu vou acabar com aquele povo, vou destruir aquele povo todo. E foi o que fez, o que está fazendo com muitos irmãos. Então nós vamos fazer uma oração agora e vamos pedir a Deus para que Deus protege a sua família. Irmãos, no YouTube aí, me inscreve aí no YouTube para que Deus te abençoe. Né? Manda essa mensagem para outras pessoas para que seja abençoada, protegida e guardada no nome de Jesus. Amanhã tem outro live, viu? Não esqueça de me inscrever aí não. E eu vou aperta o sininho aí, irmãos. Eu vou pedir a Deus para que Deus te abençoe. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e poderoso Pai. Oh Deus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por essas palavras, Pai. Meu Deus, quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe todos que estão me ouvindo, meu Pai. Protege a vida de toda a família, meu Pai. Livra de todos os espíritos malignos, Senhor dos Exércitos. Pai, todos que estão me ouvindo, estão me acompanhando, eu repreendo todos os demônios que tiver na vida deles, meu Pai. Na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, na física, que esses espíritos estão todos repreendidos no nome de Jesus, Pai. Meu Pai, essa água que está aqui, meu Pai, eu peço que o Senhor consagra ela, meu Pai. Derrama o teu poder, a tua unção nessa água e em todos que estiver com um copo com água, meu Pai. Para que assim que eles beberem, meu Pai, seja um santo remédio, Pai, que a sua virtude seja derramada dentro desse copo com água, meu Pai, para que essa água seja um santo remédio e as pessoas que estão com essa fé seja curada, meu Pai, de tudo, meu Pai, de todas as enfermidades, de todas as dores, essas dores de cabeça espiritual, que caia por terra de uma vez por todas, meu Pai. Dá saúde e paz para todos que estão me ouvindo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Jesus. E quero agradecer ao Senhor pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que seu nome seja louvado para sempre, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. E graças a Deus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a Heloísa, protege ela, guarda ela, livre de todo mal, Pai. Abençoa ela e os filhos delas, meu Pai.
para que seja sempre protegido em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos, que vocês tenham uma semana de vitória, eu tenho certeza, né? E aí no YouTube, irmãos, eu creio que todos que estão me curtindo estão sendo abençoados. Todos que estão me escrevendo estão sendo abençoados, porque Deus tem um propósito na vida de vocês. E com essa oração que eu estou fazendo para vocês, eu creio que Deus está confirmando aquilo que vocês estão pedindo a Deus. Amém? A paz do Senhor seja com todos, irmãos. Deus abençoe a vocês todos.